Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos, ou melhor dizendo, boa noite já, né? Que já são aí as 18 horas. Então, né, estamos aí entrando aí para mais uma aula, tá certo? Do nosso curso intensivo, tá certo? Então, hoje nós já vamos aí iniciar as nossas aulas, tá certo? E você que já fez aí a sua inscrição, tá certo? Do curso de TBO, né? Então aproveite essa oportunidade de você aí receber o treinamento no conforto da sua casa, tá certo, gente? Então, né? Já dou aí o meu boa noite a todos vocês, tá certo? Peço que você também aí já compartilhe essa live, já peço que você também indique outras pessoas a vir aí, tá certo? Junto conosco, fazer aí, né, um curso, né, de TBO. A gente sabe que a indústria, né, as empresas, né, hoje em dia, elas só estão contratando se você tiver, né, este curso, treinamento básico operacional, que é o curso, tá certo, de TBO. Então, gente, olha só, já peço também, né, que você já se inscreva, se você que ainda não está inscrito, tá certo? Entre em contato no nosso WhatsApp e faça aí a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade. A gente sabe que a pandemia está passando, então você precisa se qualificar para o mercado de trabalho, né? Eu sempre digo, tá certo? Nas nossas aulas presenciais, tá certo? Eu sempre digo para os alunos, eu digo, gente, olha só, vocês, né? Vocês têm que aproveitar o momento que nós estamos vivendo, tá certo? Porque momentos difíceis podem vir e você não vai estar preparado. Então, gente, aproveite, tá certo? Essa preparação, tá certo? Se qualifique para o mercado de trabalho, porque amanhã ou depois, tá certo? Isso aqui apenas vai ser uma história que você vai contar da tua história. A gente sabe que por aqui é apenas o início, tá certo? É o início aí de uma grande evolução na sua vida, tá certo? É o início aí de uma grande transformação na tua vida, tudo bem? Ou uma evolução, né, de carreira. Então, gente, já peço que você já compartilhe essa live, peço que você também já indique outras pessoas, tá certo? Nós vamos estar agradecidos, tudo bem? Então, vamos lá, tá certo? Iniciar as nossas aulas, tá certo? Então, o nosso curso, tá certo? Que está previsto agora para as 18 horas, é um curso, tá certo? De TBO, treinamento básico operacional, tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? 8 pessoas. 8 pessoas na live. Gente, boa noite a todos vocês, tá certo? Então, gostaria também, tá certo? Antes já de iniciar, se vocês estão vendo perfeitamente, né, a imagem que está sendo mostrada, já peço que você acione lá o botão de rotacionação, tá certo? Ou rotação, tá certo? E coloque lá o seu celular no modo horizontal, né? No modo horizontal, né? E a imagem vai ficar bem mais nítida, mais próxima e vai ficar bem mais fácil para que você possa acompanhar as nossas aulas, tá certo? Coloque lá no modo horizontal, rotacione lá o seu, né, celular no modo rotacional. Então, gente, olha só, vocês que estão aí comigo online nessa aula, tá certo? Já comente aí se está tudo direitinho, né? Se o áudio está chegando aí até você bacana e se a imagem está perfeita aí para que você possa acompanhar as nossas aulas, tá certo? Vamos lá, estou aguardando o seu comentário. Então, vamos lá. Até aqui, tudo bem? Ainda temos quantas pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas na live. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos o nosso
né, pacote, nosso curso, tá certo? De TBO, onde nós temos metrologia, que é o assunto da nossa aula de hoje. Temos também leitura de componentes eletrônicos. A gente sabe que 60% das empresas, tá certo, que estão aqui no Polo Industrial de Manaus trabalham com placas eletrônicas. Então, é de extrema importância que você aprenda aí leitura de componentes eletrônicos. Tudo bem? Também nós temos aqui nas próximas aulas solda, SMD. Nós temos aqui melhoria da qualidade no processo, MQP, tá certo? E finalizando, fechando esse ciclo do nosso pacote do curso intensivo de TBO, nós temos 5S, tá certo? 5S. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos lá começar a nossa aula. Então, olha só, né? A nossa aula hoje é sobre metrologia, tudo bem? Vamos entender, né, de onde surgiu, né, como apareceu o estudo, né, das medições científicas. Vamos lá entender. Então, antes, né, já quero apresentar o que vai ser apresentado, né, processo histórico da metrologia, régua graduada, aonde nós vamos ver milímetros e polegadas fracionárias. Vamos também, né, conhecer e aprender os paquímetros, onde nós vamos trabalhar milímetros e polegadas também fracionárias, né? Fracionária vem do sistema inglês, convenção de milímetros para polegada fracionária e polegada fracionária para milímetros. Tudo bem? Então, vamos lá agora entrar na nossa aula. Então, vamos conhecer um pouco da história da metrologia. Vamos lá. A palavra metrologia, ela vem do grego, né? Que significa metron, e logos, que significa literalmente o estudo da medida, ou o estudo das medidas. Tudo começou com a necessidade humana de medir, né, e quantificar as coisas. Assim, cada povo foi criando seus procedimentos, né, de medição e suas unidades, tá certo? Chegando aí a desenvolver o seu próprio sistema de medidas. Então a gente sabe que, né, começou aí, tá certo, a se desenvolver através, tá certo, do elemento humano. Tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais aí. Ainda, como finalidade básica da metrologia, temos aferir, que também é medir, e realizar ajustes, que são aí corrigir. Bem? Desde as primitivas civilizações, como a fenícia, a hebraica e egípcia, o homem já tinha necessidade de adotar métodos, grave bem essa palavra, métodos, certo? De medição. Os negócios aumentavam com a construção de casas, barcos e vários outros utensílios e também até domésticos. O intuito era de permitir, tá certo? E deixar mais justas, né, as trocas e vendas de mercadorias. Vamos lá. E aí, né, vem aí como que apareceu essas medidas. Você já parou para pensar, né, que a medição está presente em quase tudo que nós fazemos? Você já parou para pensar? Se você analisar em sua volta, praticamente tudo tem medidas, né? Você, mulher, né? Você, mulher que vai fazer, de repente, um bolo na sua casa. Quando você vai fazer um bolo, tem os ingredientes. Os ingredientes têm as suas medidas. Tudo bem? Então, olha só esse exemplo. Quando você pensa em comprar um móvel, né, por exemplo, a primeira coisa a fazer é saber o quê? A sua medida. Quando você vai comprar um terreno, você tem que saber, né, quantos metros quadrados esse terreno mede. É adequada ao ambiente onde será colocado, certo? Olha aqui o outro exemplo. Quando você vai cozinhar,
né? Muitas vezes mede o que? Os ingredientes. Quantas vezes você foi à farmácia e utilizou, por exemplo, a balança para saber qual é a sua medida, ou seja, qual é o seu peso, né? Qual é o seu peso? Então, você já prestou atenção que quase tudo na nossa vida tem medidas? Você já verificou a sua pressão, sua temperatura, por exemplo, e o seu carro, né? Você pode confiar na velocidade medida pelo velocímetro dele? Então, olha só, gente, tudo que nós imaginarmos, praticamente quase tudo tem medições. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí entramos nessa história das medidas, né? Vamos aí mergulhar nessa história das medidas. Então, olha só, né? Leia comigo lá no cantinho lá. Antigamente, as medidas unidimensionais, tá certo? Eram baseadas em partes do corpo, né, humano, como a polegada, o pé, o palmo, o cúbito, né, e a jada e etc. Então, nós temos aqui o polegar, né, a base aqui, a medição do polegar, o palmo, o pé, a jarda, passos e braço. Então, né, os instrumentos que se utilizavam naquela época era parte do corpo para se ter aí as suas medidas. Então, vamos lá, olha só o que diz. Ó. Desde as primitivas civilizações, como a fenícia, hebraica, né, e egípcia, o homem já sentia necessidade de adotar métodos de medição. Os negócios aumentavam com a construção, tá certo, de casas, barcos, né, e vários outros utensílios domésticos. Então, antigamente, tá certo, se utilizava partes do corpo, né, para se ter aí essas medidas. Então, era o método que eles usavam nessas épocas, né, como os hebraicos, como os fenícios e os egípcios usavam aí, né, parte do corpo para se chegar aí, né, em uma medição. Tudo bem? Até aqui? Está tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, um breve histórico, tá certo, dos instrumentos antigos. Durante muitos séculos, os instrumentos usados eram parte do corpo humano, como eu mencionei, tudo bem? Como, né, utensílios, como cordas, balanças também, né, que se utilizavam para saber as suas medidas. O cúbito, né, por exemplo, se media, né, de medidas lineares, como o mesmo cúbito, o auxílio de cordas, né, se calculava a área de cultivo no Egito Antigo. Então, no Egito Antigo, se utilizava aí as cordas, né? Se utilizava muito as cordas aí para poder aí se calcular, tudo bem? A área que era para ser cultivada, tudo bem? Então, olha só, como que nós vamos entender que naquela época era feita a medição do cúbito? Então, olha só, era o quê? Era o antebraço, olha aí, ó, era o antebraço, o antebraço para a medida aí do comprimento cúbito, tá certo? E também nós, né, nós não, e também eles, nessas épocas, utilizavam aí as cordas, tudo bem? As cordas. Então, olha só, temos mais, né, instrumento, como também as balanças, né, as cordas que nós já falamos, né, que faz parte aí, tá certo? Como instrumento que eles utilizavam nessa época, tá certo? Para se chegar, né, em um determinado, né, em um determinado tamanho de medidas que eles queriam utilizar ou eles queriam chegar, tá certo? Para se ter uma exatidão daquelas medidas, das medidas antigamente. Então, né, nós temos aqui ainda
ainda, né, um histórico dessas medidas. Olha só, olha o que diz. As grandezas já recebiam um padrão de medidas. A tabela abaixo mostra essas grandezas, bem como as suas equivalências atual. Então, olha só, preste atenção. Nós temos aqui a grandeza e o comprimento. Nós temos unidade, instrumento, a sua equivalência. Tudo bem? Em centímetros e sua equivalência em milímetros. Então, na grandeza e na unidade, nós temos aqui, por exemplo, polegada. O instrumento que se utilizava era parte do corpo, que nós já vimos. Né? Se utilizava o que? O polegar. Tudo bem? Na unidade, por exemplo, o palmo, o instrumento que se utilizava era a palma da mão. Tudo bem? Na unidade, o pé, o instrumento que se utilizava era o pé do corpo. A unidade, o passo, era o espaço entre os pés. Né? Também na unidade, o cúbito, como nós já vimos, é o antebraço. Unidade, nós já vimos que a jarda era meia envergadura, tá certo? E nós temos aqui, tá certo? Nessa quarta coluna, nós temos as suas equivalências em centímetros. Por exemplo, uma polegada em centímetros é o que vale a 25,40, tudo bem? 40 centímetros, tudo bem? Em milímetros, tá certo? Então, olha só, a palma da mão, nós tínhamos aqui em torno de 22, tá certo? 22 centímetros da sua equivalência. Também, pé do corpo, passo, antebraço, meia envergadura, nós temos aqui as suas equivalências, né? Como o pé do corpo, 30,48, passo entre os pés, 76,2, o antebraço, 52,4 e a meia envergadura, 91,44 centímetros. Então, olha só, essa tabela, tá certo? Essa tabela, ela mostra aí que se tornou, né, praticamente um padrão dessas grandezas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, olha só, falando em padrões já modernos, olha só, vamos entender isso aqui, ó. Durante muito tempo, precisamente entre os anos 4000 a.C. até o século mais recente, como por exemplo, o 15 e o 17. A humanidade passa por um processo de transformação em várias esferas, como social, econômico e também científico. Através de novos estudos e experimentos, as sociedades vieram a dispor de melhores e mais eficazes tecnologias. Tudo bem? Alguns padrões de medidas antigas vieram a ser aprimoradas na Europa através de decretos por reis e governantes das nações. Então, olha só, antigamente, né, essas medidas, elas passaram por modernas, tudo bem? Modernas aí, né? Ou seja, novos padrões de medidas, né? Então, olha só, vamos entender isso aqui no próximo slide. Olha só, nós temos aqui uma transição desses padrões. Por exemplo, durante a Roma, na Idade Antiga, o cúbito foram substituídos pelo pé. O rei Eduardo I da Inglaterra, no século XVI, adota neste país as seguintes unidades de medidas, tá certo? A polegada moderna, o pé e a jarda. Então, quem adotou isso aqui foi o rei Eduardo I, tudo bem? Isso na Inglaterra. No século XVI, ainda começa a surgir a ideia de universalização, né? Universalização das unidades de medidas. Tudo bem? A unidade estabelecida teria características natural
Então, eles queriam encontrar, tá certo? Na natureza, nessa época, tá certo? Um tamanho padrão. E que esse tamanho padrão fosse universal, tá certo? Um tamanho padrão. Tudo bem? Então, ou seja, poderia ser encontrada onde? Na natureza. Tudo bem? Mas vamos lá, que ainda tem mais. Olha só. Agora que a gente já entendeu boa parte dessa história, vamos entender agora como que surgiu o metro. O metro. Vamos lá. Surgiu então um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural. Isto é, que pudesse ser encontrado na natureza e assim ser facilmente copiada ou substituída, né, um padrão de medida. Havia também outra exigência para essa unidade. Ela deveria ter seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. O sistema decimal já havia sido inventado na Índia, tudo bem? 4 séculos antes de Cristo. Finalmente, um sistema como essas características foi apresentado por Tailliard, tá certo? Na França, num projeto que se transformou em lei naquele país, sendo aprovada no dia 8 de maio de 1790. Então, olha só, olha o que foi estabelecido. Estabelecia-se aí, então, que a nova unidade de medida, nós estamos falando de quê? Do metro. A nova unidade de medida deveria ser igual à 10ª-milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Você sabe o que significa isso? Aí aparece uma interrogação aqui em cima. Caramba, professor, o que é isso? Vamos lá. Então, a nova unidade de medida seria igual à 10ª-milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Meu Deus do céu, o que é isso, professor? Meu Deus, é tantas palavras que até eu me enrolei. Vamos lá, vou explicar isso aqui para você. Vamos lá, não se preocupe com isso não. Essa nova unidade passou a ser chamada de metro. Termo metron significa medir. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só. O que é essa barra de platina? Essa barra de platina foi aonde foi estabelecido o tamanho do comprimento de 1 metro. Tudo bem? Então, olha só. Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina de seção retangular. Tudo bem? E está aqui as medições, tá certo? Desse retângulo. Os astrônomos franceses, né, Delambre e Messiaen, foram incumbidos de medir o meridiano utilizando a toesa como unidade, né? E mediram aí a distância, tá certo? Então, olha só. Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina de seção retangular, e está aqui a medição de 4,05 por 25 milímetros. Tudo bem? Agora nós vamos entender. Vamos lá. Ainda, feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina, como nós já mencionamos. O comprimento dessa barra era equivalente ao comprimento da unidade padrão do metro. E assim foi definido o metro. O que é o metro? É a 10ª-milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá entender. Foi nesse metro transformado aí, né, em barra de platina que passou a ser denominado metro dos
arquivos. Agora nós vamos entender o que é aí, né, a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Vamos lá entender o que é isso. Então tá aqui, gente, olha só. A ciência na metrologia, tá certo? O que é a 10.000.000ª parte do meridiano terrestre? Vamos lá. Você tem um globo, tudo bem? Você tem um globo. O globo é como se você dividisse, né, em 4 partes, tá certo? A linha transversal, a linha que está atravessando transversal, né, tá certo? É a 10ª parte, é a 10ª parte de 1/4 do meridiano terrestre, tudo bem? Então, é isso que é, né? Foi baseado o método. Então, vamos lá. Com o desenvolvimento da ciência, verificou-se que uma medição mais precisa do meridiano, né, fatalmente daria um método, né, um pouco diferente. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda. Meu Deus do céu, olha só. A 10.000.000ª, tá certo? Parte do meridiano terrestre foi substituída por uma segunda medição. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Então, agora estamos falando agora da segunda medição. Vamos lá. O metro é a distância entre dois extremos. Entre dois extremos. Tudo bem? Da barra de platina, né, depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima reflexão na temperatura de 0 graus Celsius. Estabeleceu-se aí a temperatura de 0 graus Celsius, você aí, né, na época. Tudo bem? Então, estamos aí na segunda medição. Tudo bem? Então, o sistema métrico já no Brasil, no século XIX, vários países já haviam adotado o sistema métrico, tá certo? Vários países já haviam adotado o sistema métrico, certo? No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela lei imperial, tá certo? Que tem aqui um número, tá certo? 1157, né? De 26 de junho de 1862, estabeleceu-se, então, um prazo de 10 anos para que os padrões antigos fossem inteiramente substituídos, tá certo? Então, nessa época, após 10 anos, né, o Brasil aí esperou 10 anos para poder, tá certo, que se estabelecesse um novo padrão, com exigências tecnológicas maiores decorrentes do avanço científico. Notou-se que o metro dos arquivos apresentavam certos inconvenientes. Por exemplo, o paralelismo das faces não eram assim tão perfeitos. Então, olha só, gente, já se descobriu aí no segundo, né, na segunda medição, que o metro ainda não estava, né, praticamente padrão, ou seja, praticamente correto. Só no ano de 1889 surgiu aí a terceira definição. Metro, olha na terceira definição. Metro é a distância entre os eixos de dois traços principais, né, marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado, tá certo, em Boreal Internacional, né, de Ports, em Mansour, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 MHz, né? E apoiado aí sobre seus pontos de mínima reflexão. Atualmente, a temperatura de referência para calibração é de 20 graus Celsius, né? É nessa temperatura que o metro utilizado em laboratório de metrologia tem o mesmo comprimento do padrão, tá certo? Que encontra-se na França na temperatura de 0 graus Celsius. Ocorreram ainda outras modificações. Então, olha só, gente, é uma história, né, bem extensa para você entender, né, como que surgiu aí a metrologia, como que surgiu aí o metro,
né? 1 metro. Então, vamos lá. E aí, entra agora, tá certo? O metro. Quem é o metro? Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Inmetro, baseado na velocidade da luz. De acordo com a decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas, no ano de 1983, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em sua resolução, assim definiu o metro. Então já foi definido o metro, tudo bem? Como? Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo. Durante o intervalo de tempo tem toda essa numeração dos segundos, tudo bem? É importante observar que todas essas definições, somente estabeleceram aí com maior exatidão o valor da mesma medida, tá certo? Ou seja, o metro. Tudo bem, gente? Olha só, como é uma longa aí, tá certo? Mas é importante você entender como que surgiu, tá certo? Essas medições, metro, como que veio aí se modernizando, junto com o auxílio aí da tecnologia. Tudo bem, gente? Quantas pessoas nós temos na live? 7 pessoas. 7 pessoas na live. Vamos lá. Então, aparece agora, tá certo? As medidas inglesas. A Inglaterra e todos os territórios denominados, há séculos, por ela utilizavam um sistema de medidas próprias, tá certo? Facilitando as transições comerciais ou outras atividades de sua sociedade. Acontece que o sistema inglês difere totalmente do sistema métrico que passou a ser mais usado em todo o mundo. No ano de 1959, a jarda foi definida em função do metro, tá certo? Valendo 0,340 milímetros. As divisões da jarda equivale a 3 pés. Cada pé com 12 polegadas passaram então a ter seus valores expressos no sistema métrico. Então, vamos lá entender como que é essas medidas aí, no sistema métrico inglês. Então, por exemplo, uma jarda é o que vale a 0,91440 milímetros, Um pé é o que vale, tá certo, a 304,8 milímetros e uma polegada é o que vale a 25,4 milímetros. Tudo bem? Isso no sistema inglês. Ainda falando nesse sistema inglês, a medida de comprimento nos Estados Unidos ainda não se baseiam, se baseiam aí na polegada. Pé, jarda, milha e légua. Na indústria, preste atenção, na indústria eletrônica, se faz o uso de polegadas para especificar as telas, por exemplo, de um aparelho como celular, televisores, monitores, peças em geral e etc. A tabela abaixo mostra a relação entre 3 unidades básicas do sistema inglês. 3 unidades básicas do sistema inglês. Então vamos lá entender. A polegada, ou seja, uma polegada da unidade inglesa é o que vale 25,4 milímetros. Tudo bem? Em centímetros, vale 2,54. Um pé, tá certo? Vale um pé, tá certo? De 12 polegadas, vale 304,80 milímetros. E em centímetros, 30,48. Uma jarda, tá certo? Uma jarda é o que vale em milímetros, 914,40 milímetros. E nós temos na equivalência de centímetros,
vale 91,44. Isso no sistema inglês. Tudo bem? E no sistema inglês, gente, é o que é mais utilizado hoje em dia. Nós temos, por exemplo, no sistema inglês, a polegada fracionária, como o nome sugere, ocorre na forma de fração. Veremos adiante que a unidade da polegada divide-se em 16 ou 128 partes. Portanto, os denominadores da fração aparecem como múltiplo de 16 e 128. Nós temos um exemplo, né? 1 sobre 2, 1 sobre 4, 3 sobre 9, 3 sobre 8, 9 sobre 16, 27 sobre 32 e 119 sobre 122. Então, eles são múltiplos de quanto? 16 e 128. Tudo bem? A polegada milesimal divide-se em 1000 partes. Né? Por isso, os números possuem 3 casas decimais. Por exemplo, né, nós temos 1, aí 3 casas decimais, né, é o que vale a milionésima, né? Milésima, né? A milésima parte, ou seja, em 1000 partes. Então, 3 casas decimais, né, é o que vale aí a milésima, tudo bem? Milésima parte. Então, olha só, uma observação, a polegada é representada por 2 aspas, tudo bem? Durante a conversão para milímetros, o fator de multiplicação sempre é o mesmo que 25,4, independente da forma da polegada, seja ela inteira, fracionária ou milesimal. Sempre é múltiplo de 25,4 milímetros. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Os padrões do metro no Brasil, em 1826, foram feitas 32 barras padrões na França. Em 1889, determinou-se que a barra de número 6, né, naquela época, se tinha uma numeração, seria o metro dos arquivos, tá certo? De número 26, destinada ao Brasil. Este metro padrão encontra-se aí, tá certo? No Instituto de Pesquisa e Tecnológica, certo? Então, vamos lá. E aí nós temos uma tabela, tudo bem? Então, foi definido uma tabela, né? Uma tabela internacional de medidas, certo? Aonde eu selecionei apenas essas medidas que estão aqui em cor azul, né? É o que mais nós, né? Vimos por aí e é o que mais é utilizado. Por exemplo, o quilômetro, tá certo? Na simbologia, né? E também o fator pelo qual a unidade é multiplicada. Então, é multiplicado por quanto? Por 1000. O decâmetro, né? Nós temos o símbolo, é multiplicado por quanto? Por 10. Né? O metro, né? É multiplicado por 1. O decímetro, né? É multiplicado por 0,1. Né? Centímetro é multiplicado por 0,01. Né? 2 casas decimais, porque estão falando de centímetro. O milímetros, né? 3 casas, ó, 3 casas decimais. O micrômetro, 6 casas decimais. Tudo bem, gente? Até aqui, então, foi estabelecido aí, né, uma tabela internacional dessas medidas. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Agora chegamos no nossa atualidade. Chegamos agora, né, já que nós entendemos, né, precisamente o que é, né, essa tão metrologia, né, que o professor, né, falou aí desde quando apareceu, né, até a atualidade, desde os dias, né, e hoje conhecemos como metrologia. Então, metrologia é a ciência das medições, abrange todos os aspectos teóricos, que nós já falamos, e práticos, que nós vamos já ver, tá certo? Que asseguram
a precisão exigida no processo produtivo, montagens industriais e de conjunto mecânicos, procurando garantir, né, a qualidade de produtos e serviços através de instrumentos de medição, seja eles analógicos ou digitais, tá certo? A metrologia ou controle dimensional, ou seja, o controle das medidas, é baseada em normas que definem requisitos, padrões, né, e procedimentos para o critério aí na variação dimensional de um produto. Então, gente, olha só. Só essa parte aqui, tá certo? O que você está vendo aqui, tá certo? Se você quiser aí bater o print, né, é importante, porque só essa parte aqui já cai em avaliação, aonde você for fazer um processo seletivo, tá certo? Seja até mesmo para inspetor da qualidade, tá certo? Isso aqui cai em avaliação. Tudo bem, gente? Isso aqui cai em avaliação. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live? 8 pessoas. 8 pessoas na live. Gente, até aqui tudo bem? Comente aí se está tudo bem, se vocês estão conseguindo entender. Tá certo? Então, vamos lá. Né? Alguém está comentando aí alguma coisa? Né? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, comente aí, tá certo? Vocês colocaram lá, né, no modo rotação, lá no celular de vocês, coloque lá no modo horizontal para que você possa assistir aí a aula, ó. Top! Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós vamos utilizar, tá certo? Agora, entrando na nossa aula, alguns dos instrumentos, né, que trabalham aí com essas medidas. Nós temos aqui, como número 1, nós temos a régua graduada. E aqui, como número 2, nós temos o paquímetro. Como número 3, né, nós temos aqui o micrômetro. Tudo bem? Então, são, né, instrumentos muito utilizados aí na área da indústria, tá certo? Também na área da mecânica. Assim como em outras áreas, tá certo? Também como arquitetura, né, que utiliza, né, engenheiros, né, setor da beleza, né, que utiliza aqui o paquímetro. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela régua graduada. Uma régua é uma ferramenta que se, né, fabrica aí com um material sólido e que possibilita a realização de medições e a criação de linhas retas, né? Graduado, por essa vez, né, é aquele ou aquilo que tem um grau, ou seja, um valor ou um estado. A régua graduada, por conseguinte, né, é um instrumento que dispõe aí de uma escala de valores para se conhecer o comprimento de algo ou até mesmo a profundidade de alguma ferramenta, alguma peça, tá certo? O habitual é que esta régua esteja dividida em polegadas ou centímetros, tá certo? Centímetros com cada segmento marcado sobre aí a sua superfície. De modo, né, ao colocar a régua graduada sobre algo, podemos saber quanto mede o comprimento e, se possível, a profundidade através da observação nas escalas. Tudo bem? Então, vamos lá. Ainda falando sobre essa régua graduada, a régua graduada, assim como muitos outros instrumentos, né, que usamos hoje em dia, tem uma história muito antiga. E alguns dos primeiros exemplares se fabricaram com uma precisão admirável, tá certo? O primeiro material que se utilizou para sua construção foi o de marfim, né, e mais tarde passou a ser de madeira. No entanto, atualmente, né, é aproveitada uma variedade bastante ampla de materiais, entre os quais se destacam o vidro, o plástico e até mesmo o aço, dependendo da tarefa a qual aí vai
aplicar e a precisão desejada. As réguas, tá certo? As réguas fabricadas, por exemplo, em aço, tá certo? São mais caras do que as demais. Porém, elas são também mais duráveis que as de madeira e as de plástico. Então, olha só, gente. Então, olha só, a régua, a história da régua também é muito antiga, tá certo? E vieram se passando aí, tá certo? Passando tempos e tempos. Então, as réguas também aí veio se aperfeiçoando, né? Veio mudando, tá certo? Começou com marfim, né? Depois de madeira, plástico, aço, tá certo? E hoje a mais utilizada é a de aço. E aí nós temos as características também dessas réguas graduadas. De modo geral, uma escala de qualidade deve apresentar um bom acabamento, bordas retas, bem definidas e faces bem polidas aí. As réguas de manuseio constante devem ser de aço inoxidável ou de metais tratados termicamente. É necessário que os traços da escala sejam gravados, bem como definidos uniformes, né? Equidistantes e finos. A retitude e o erro máximo admissível das divisões obedece às normas internacionais. Então, estamos falando, né, sobre essas características dessas réguas, né, graduadas. Também agora vamos falar aí sobre algumas dicas, né, para se manter uma régua bem conservada, tá certo? Porque a gente sabe que as réguas, principalmente as de aço, elas precisam aí ter cuidados ao manusear, ao guardar essas réguas, tá certo? Então vamos ver aí algumas dicas. A primeira dica aqui é evitar que a régua caia ou a escala fique em contato com as ferramentas comuns de trabalho. O segundo aqui é evitar riscos que possam, né, prejudicar a leitura da graduação. A terceira, né, não faça, ou seja, não flexionar, ou seja, não flexione a régua. Isso pode empená-lo ou até mesmo quebrá-los. Também, limpá-lo após o uso, removendo as sujeiras, tá certo? E aplicar uma leve camada de óleo finos antes de guardar a régua graduada. Por quê? Porque é importante você deixar sempre ela, né, em perfeitas condições, né? Sempre ali limpa, né? Bem guardada, zelada. Porque a gente sabe que nós utilizamos constantemente essas réguas, tá certo? E é muito aí utilizado na área aí da indústria. Então, gente, já fique ciente aí de praticar essas dicas, tá certo? Ao trabalhar com essas réguas graduadas. Tudo bem? Então, as medições encontradas nas réguas graduadas. Agora vamos encontrar as medições. A régua graduada, ou o metro articulado e a trena, são os mais simples entre os instrumentos, né, de medição, ou seja, de medida linear. A régua apresenta-se normalmente em forma de lâmina de aço, né, carbono ou de aço, né, de inoxidável. Nessa lâmina estão gravadas as medidas. As medidas que estão lá em centímetros, milímetros, né, ou seja, até mesmo as polegadas e as suas respectivas frações. Então, encontramos milímetros, centímetros e polegadas nessas réguas graduadas. Tudo bem? Então, vamos entender agora como calcular aí uma peça, né, do tamanho em milímetros. Então, por exemplo, eu tenho apenas esse quadrado aqui, certo? E eu quero tirar o tamanho dessa peça, ou seja, desse quadrado em milímetros. Então,
sempre inicie, né, por aqui, ó, pelo número 1. Porque se você colocar, tá certo, aqui, lineado, ou seja, sempre vai ocorrer, né, um andamento, seja para dentro ou para fora. Então fica difícil até de manusear. Aqui você coloca no número 1, coloque o seu dedo lá, né, polegar, e pressione, tudo bem. Aqui não tem mais como ela escapar. Você está em contato com ela e com a peça. Então encoste lá. Comece no número 1, tá certo? E depois, né, veja aí, ó, tá certo? Por exemplo, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 65, 66. Tudo bem? Então, o tamanho dessa peça é 66. Mas se você analisar, aqui está dando quanto? 76. 76. Menos quanto? Menos 10. Então, está aqui, ó. A leitura é 76 menos 10 fica igual a quanto? 66. Então, o tamanho dessa peça aqui é 66 milímetros. Então, olha como é fácil a gente trabalhar os milímetros nessas réguas graduadas. Tudo bem? As réguas graduadas também permitem desenhar linhas retas, né, de um comprimento específico. Uma vez que é possível começar, né, e finalizar o traço no lugar exato que marca aí a escala. Para além da graduação, essas réguas também permitem, obviamente, aí, criar linhas retas, né, sem prestar aí atenção à medição. Então, olha só, é um material, ou seja, é um instrumento muito, mas muito aí utilizado, né? Então, essas réguas, né, são importantes para a gente estar utilizando aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tá certo? Porque você sabe que as réguas graduadas, elas fazem parte aí, tá certo? Até mesmo do seu lado profissional, que você vai utilizar ela constantemente. Então, vamos lá. E aí, temos mais aqui, né? Nós temos aqui, ó, o tamanho dessa peça, em azul. Nós temos aqui, ó, se você analisar, temos 5, 10, 15. 5, 10, 15. Então, é 15 milímetros. Tudo bem? Aqui, tamanho desse triângulo. Nós temos aqui, ó, 5, 10, 11, 12, 13. 13 milímetros. Aquela outra peça, 18 milímetros. Tudo bem, gente? Então, cada traço, um traço para outro, sempre é 5 milímetros. Tudo bem? 5 milímetros. 5, 10, 15. Tudo bem, gente? Então, é importante você aprender. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, nós temos aqui várias peças, né? Várias peças fazendo parte aqui, né? No setor aqui de cima da régua. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A, né, nós temos aqui, letra A, nós temos 10. A letra B, que vai daqui até aqui, tá certo? Mede 15. A letra C, de um ponto para o outro, né, a letra C, 10 milímetros. A letra D, tá certo? É apenas esse ponto até aqui, então a letra D, 3 milímetros, né? A letra E, se você contar, né, nós temos 14 milímetros, tudo bem? Então, assim por diante. Então, estamos aprendendo, nas réguas graduadas, a medir as peças em milímetros. Até aqui, gente, né, está tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Peço que você comente aí, tá certo? Se tiver alguma dúvida. Agora, olha só, vamos entender agora como calcular o tamanho dessas peças em polegadas. Vamos entender, né, como calcular o tamanho dessas peças em polegadas. Então, preste bastante atenção aqui, ó. Preste bastante atenção. Então, vamos lá. Deixa
deixa eu avançar para esse aqui, tá certo? Deixa eu avançar para esse, depois eu volto para o outro. Vamos lá entender esse aqui, preste atenção. Eu tenho o tamanho dessa peça, que vai daqui até aqui. Preste atenção. Do início da régua a 1 polegada, de 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, tá certo? E assim por diante. Por exemplo, do início da régua até 1 polegada, eu tenho quantos? Eu tenho 16 escalas. São chamadas de escalas. Então, do início da régua a 1 polegada, eu tenho 16 escalas. De 1 polegada a 2 polegadas, eu também tenho mais 16. E assim por diante. Sempre de 1 polegada para outra, eu sempre vou ter 16 escalas. Até aqui, tudo bem. 16 escalas. Sempre de 1 polegada para outra. Tudo bem? 16 escalas. Então, preste bastante atenção. Vamos lá. Então, vamos lá. Por exemplo, essa peça aqui, que vai daqui até aqui. Preste atenção. Vamos lá. Aqui eu já tenho 1 polegada. Tenho 16. Aí, ó, continua, porque o tamanho da peça vai até aqui, ó. Então, 16. 16 vale quanto? 1 polegada. Então, tá aqui, ó. 1 polegada. Tá certo? Agora, depois de 1 polegada, eu tenho mais 1, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 mais 8 de quanto? Mais 8 de 16. Tudo bem? Porque o tamanho da peça vai daqui até aqui. Então, eu já tenho 1 polegada, tá aqui. Depois de 1 polegada, eu tenho mais 8. Então, tá aqui, mais 8. Mais 8 de quanto? Mais 8 de 16. Mais 8 de 16. Até aqui, tudo bem? Mais 8 de 16. Então, por exemplo, no sistema métrico inglês, sempre o numerador, se der par, eu vou sempre fracionar por quanto? Por 2. Então, por exemplo, eu tenho 1 polegada, 8 mais 16, que foi daqui, tá certo? Foi daqui, mais 8 de 16. Então, eu tenho 8 de 16. Agora, 8 é par no numerador e eu tenho 16 como denominador. Tudo bem? Então, no sistema inglês, o 8 é par. Então, para mim, né, no sistema inglês, ou seja, para o sistema inglês, não é o correto. O correto é chegar até ao número ímpar. Por exemplo, aqui é par, 8. 8 ele dá por 2, que dá 4. 16 dá por 2, que dá 8. Então, aqui vai continuar, porque 4 ainda é par. Tudo bem? 4 dá por 2, que dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. Vou continuar porque 2 é par. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, eu cheguei aqui, ó, 1 sobre 2. Então, tá aqui, ó, 1 sobre 2 e 1 polegada eu só fiz colocar. Então, o tamanho dessa peça é 1 polegada mais meio. Tudo bem? Meio. 1 polegada e meia. Tudo bem? 1 polegada e meia o tamanho dessa peça. Deu para entender? Vamos para a segunda medida. Por exemplo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, passei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certo. 13 de 16. 13 já é ímpar, então não mexe. Não mexe. Tudo bem? Aqui, a segunda peça. Eu tenho aqui, ó. Aqui é a sua, né, a sua reta, ou seja, é a tua base. Então você não conta, porque a base, a linha, né, no início da peça. Conta daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 de 16. Lembra que quando é par,
fracionam. Tudo bem? Para o sistema inglês, sempre o número ímpar é o exato. Tudo bem? Olha como é fácil. Por exemplo, aqui, ó. Tamanho dessa peça, que vai daqui, da tua base, até lá na profundidade. Então, você conta, ó. Da base você não conta. Conta daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, 16 é uma polegada. Agora, conta depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 de 16. E agora, 10 é par? É. Então, ele dá por 2, que dá quanto? 5. 16 por 2, 8. E uma polegada está aqui. Então, o tamanho dessa peça é 1 polegada mais 5 oitavos. Tá certo? É o tamanho dessa peça, né? Olha como é fácil de entender. Tudo bem? Vamos agora voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui como você vai entender. Olha aí, ó. Então, né, o tamanho da peça que vai daqui até aqui é um de 16, porque tem 1 polegada. O Alan perguntou se esse assunto vai ter na apostila. Essa apostila aqui, essas apostilas, elas vão ser enviadas para você em PDF. Tudo bem, gente? Vão ser enviadas para vocês aí em PDF. Mas eu pergunto a você, até aqui você está conseguindo entender? Comente aí, tá certo? Eu quero, né, ler o seu comentário. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Comente aí rapidinho aí. Vamos lá, vou esperar. Vamos lá, estou esperando você comentar. Estão entendendo? Ok. Então, vamos lá. Então, gente, olha o tamanho dessa peça que vai daqui, ó. Aqui é a tua base. Lembre bem, é a tua base. Agora, olha onde vai até a profundidade dessa peça. Vai até aqui, ó. Tudo bem? Então, por exemplo, você não conta da base, não conta. Conta da primeira que está aparecendo na profundidade. Aqui é a tua base, a profundidade já é essa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se tem 16, eu já tenho quanto? 1 polegada. Agora, depois, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, tem mais 12 parte de 16. Então, 12 é par. Para o sistema inglês, o exato é o ímpar. Então, 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3. 16 por 2, 8. 8 por 2, tá certo? 8 por 2, 4. Tá certo? Então, aqui fica quanto? 1 polegada mais 3 quartos. Então, é o tamanho dessa peça. Tudo bem? 1 polegada mais 3 quartos. É o tamanho dessa peça. Agora que vocês entenderam, né? Então, olha só. Tá aqui, ó. Que vai de 0 a 1 polegada. Então, nós temos quantas partes? 16. Então, nós temos 16 partes. Por exemplo, né? Olha só. Essa peça em azul que vai daqui até aqui é 5 de 16. O tamanho dessa peça. O tamanho dessa amarela aqui, dessa laranja, é 7 de 16. Dessa verde é 3 quartos. O tamanho dessa peça. E o tamanho dessa peça preta é 1 polegada. Então, é 1 sobre 16. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, né? Vamos lá. Então, gente, olha só. Para a gente entrar nesta próxima aula, né, eu sugiro que você, tá certo? Venha comigo, né, amanhã entrar mais uma vez aí online comigo às 18 horas, tá certo, gente? Que eu vou agora ensinar para vocês como trabalhar as medições no paquímetro, né? Então, é uma das ferramentas que particularmente eu gosto muito de ensinar, tá certo? Como vocês vão trabalhar com essas peças, tá certo?
usando um instrumento como o paquímetro. O paquímetro é uma ferramenta aí sensacional. Tá certo, gente? Já peço que você compartilhe essa live. Peço também que você indique outras pessoas, porque ao indicar você pode estar ganhando aí também, né, um desconto para os próximos cursos, né? Já peço também que você indique outras pessoas, tá certo, gente? Então, gente, até aqui tudo bem? Acredito que sim, né? Então, vou agradecer a todos vocês, tá certo? E quem tiver interesse de aprender também, tá certo? Trabalhar com operador de empilhadeira, de repente seja o seu esposo, o seu marido, né? De repente ele quer fazer esse curso. Nós vamos começar agora às 19h30 também este curso de operador de empilhadeira, que vai começar agora às 19h30, tá certo? E você já pode indicar aí, né? Olha, hoje às 19h30 vai ter uma aula, né, do curso de operador de empilhadeira. Certo, a gente vai começar agora às 19h30, tá certo, gente? Então convide aí as pessoas, tá certo? Porque é dando que se recebe, né? É a lei da reciprocidade, né? Dando que você recebe. Então nos indique aí, faça os nossos cursos, né? A gente tem aí muitos outros cursos, como assistente de logística, nós temos, né, inspetor da qualidade. Você que está fazendo o curso de TBO, é importante que também você faça o curso de inspetor da qualidade, né? Porque você está buscando aí mais conhecimento. E a gente sabe que os conhecimentos é como se fosse um leque aberto, aonde você vai, né? Tem aí uma porta aberta, né? Aonde você bater aí, essa porta ela se abre. Então, gente, né? Agradeço a oportunidade de entrar nessa aula. Gratidão a todos vocês. Aguardo vocês aí às 19h30, né? Se não, amanhã às 18h, tá certo? No mesmo horário, tá certo? Um breve abraço a todos. Fique com Deus e até amanhã.